Então, vamos lá. Bom dia de novo para todos vocês. Bom dia. Começando aí a Segunda Guerra Mundial. Gente, olha só, eu tinha até falado um pouquinho sobre essa primeira página aqui na última aula, né? Sobre essa carta desse Spartaco Fontanotti, né? Que é um metalúrgico italiano que se alistou no grupo de resistência francesa contra a Alemanha, contra o nazismo, né? Então, ele se alistou nesse grupo e a primeira página da apostila começa com essa carta, né? Essa carta que foi entregue à mãe dele poucas horas antes dele ser fuzilado. Então, pessoal, olha só, eu tinha até salvado uma coisa aqui para falar a respeito dessa carta, que tem um texto muito bom que eu encontrei aqui no site a respeito de Carta de Fontanotti, que ele lutou até o fim contra a ocupação nazista, ele lutou até o fim contra a resistência, ao lado da França, né, em grupos contra o nazismo. Então, eu salvei aqui, eu queria até falar para vocês sobre esse texto. Deixa eu achar aqui. Aqui, tem um texto assim de um site que chama Consciência Proletária. Deixa eu voltar lá no texto. Então, aí nesse site está falando, né, em relação, aí o site começa com essa mesma carta aí que está na apostila de vocês, né, a carta que ele escreveu. Olha só, querida mamãe, de todas as pessoas que conheço, a senhora é a única que vai sentir mais. Por isso, meus últimos pensamentos são para a senhora. Não culpe ninguém mais por minha morte, porque eu mesmo escolhi minha sorte. Não sei como escrever, porque mesmo tendo a cabeça clara, não consigo encontrar as palavras certas. Assumi meu lugar no exército de libertação e morro quando a luz da vitória já começa a brilhar. Porque ele morreu no ano de 1994, né, já quando a Segunda Guerra já estava chegando ao fim. Assumi meu lugar no exército de libertação e morro quando a luz da vitória começa a brilhar. Vou ser fuzilado daqui a pouco com 23 outros camaradas. Depois da guerra, a senhora deve exigir seus direitos e uma pensão. Eles lhe entregarão minhas coisas na prisão, só que eu estou ficando com o colete do papai, porque não quero que o frio me faça tremer. Mais uma vez, digo adeus, coragem. Então, essa carta, né, a mãe dele recebeu poucas horas antes dele ser fuzilado pelos soldados nazistas. E aí a crítica que eu falei que está aqui no site é sobre aquele que dissemina o ódio, né, pedindo que o ato de disseminar o ódio, pedindo, nos dias atuais, pedindo intervenção militar, né, e essas pessoas que acham, né, que o poder do cacetete ou da bala ou de fuzil vai resolver o problema de investimento de, né? Então, assim, constantemente nós vemos aí essas manifestações com faixas, né? Essas faixas são consideradas antidemocráticas e faixas pedindo a intervenção militar. Então, pessoal, olha só, agora vamos para os antecedentes da Segunda Guerra, né? O que aconteceu antes da Segunda Guerra? Quando nós estávamos estudando sobre a Primeira Guerra, eu já tinha falado para vocês a respeito desses antecedentes que restariam para a Segunda Guerra. Sim. Ficou baixo? É porque o meu fone não está muito bom. Tá baixo não. Para mim Tá normal. Tá normal? Pra mim também. Então tá bom. Normal, Então vamos continuar aí. Vou colocar então todo mundo no mudo, que talvez melhore o som, Ronaldo. Se não melhorar, você dá um sinal aí na tela. Espera aí. Isso. Então, pessoal, olha só. Nós podemos dizer claramente que a Segunda Guerra Mundial ela é uma extensão da Primeira Guerra Mundial, certo? Porque
simplesmente por causa de um tratado chamado Tratado de Versalhes. Vocês sabem que o Tratado de Versalhes, né, que foi imposto à Alemanha na Primeira Guerra, esse tratado seria a causa da Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, a Alemanha, dentro do Tratado de Versalhes, o que foi imposto para a Alemanha no final da Primeira Guerra? Vamos recordar aqui. Primeiro, a Alemanha teria que pagar uma indenização absurda a todos os países que venceram a Primeira Guerra. E esse absurdo seria muito além do PIB da Alemanha. Esse seria um dos primeiros acordos do tratado, né? Outra coisa, a Alemanha foi impedida de ter um exército de mais de 100 mil soldados. Ela foi impedida de fabricar tanques submarinos, aviões de guerra, né? Qualquer outro tipo de artilharia pesada ligada à guerra. Então, essas foram as imposições do tratado contra a Alemanha, né? Que pesaram aí sobre a Alemanha na Primeira Guerra. E aí, o que acontece? Nós temos um termo que se refere a Hitler chamado de Führer. Führer quer dizer líder, né? Então, com o passar dos anos, depois de 1933, quando Hitler assumiu como Führer da Alemanha, né? Esse tratado ele foi sendo quebrado aos poucos. Por quê? Hitler, programando, né, o avanço do nazismo na Alemanha, ele começou a romper os acordos que estavam descritos no Tratado de Versalhes. Então, entre esses acordos, seria o quê? Ele começou a reestruturar as forças armadas, ou seja, impulsionando a indústria bélica na Alemanha. Então, eles começaram a produzir mais e mais armas, eles começaram a produzir tanques de guerra, eles começaram a construir aviões de combate, né? E treinar também um exército, né? Esse exército ele era treinado sobre as regras nazistas e a Alemanha já estava com um exército de mais de 3 milhões de soldados. Então, já estava tudo esquematizado já para que ocorresse uma Segunda Guerra Mundial. Então, esse ato da Alemanha ter quebrado o Tratado de Versalhes com toda essa artilharia pesada, treinando esses soldados, né, todos treinados sobre o esquema nazista, isso fez com que o mundo já começasse a se preocupar com a Segunda Grande Guerra. Então, gente, olha só, lá no ano de 1938, né, começou os avanços das fronteiras. A Alemanha começou a querer adquirir cada vez mais terras dos vizinhos, né, as terras ao lado que contornavam a Alemanha. Então, essa expansão do nazismo, essa expansão da Alemanha, né, em adquirir mais e mais terras, isso fez com que a Segunda Guerra ela se espalhasse para a Europa, não só dentro da Alemanha, mas com que outros países também começassem a avançar para os territórios vizinhos. Então, olha só, tem um mapa aí na página 399, né? Então, esse mapa ele está mostrando sobre o expansionismo alemão do ano de 1938, né? Começou no ano de 1933, foi quando Hitler assumiu o poder, né, sendo chamado de Führer. Führer quer dizer líder. Então, olha só, nós temos aí o mapa, né? Olhando lá nas legendas do mapa, todas essas regiões aí, região do Saar e da Renânia, está tudo marcado aí de acordo com as cores, né? Observem no mapa onde se localizam essas regiões. Na legenda tem a cor, onde está a região, e o ano do avanço da Alemanha para este território. Então, olha só, na região do Sul, no dia 13 de janeiro, né, começou a ocupação no dia 13 de janeiro de 1935. Então, as ocupações começaram desde o ano de
de 1933, quando ele assumiu a liderança, né? A ocupação da Renânia, essa parte aí no oeste da Alemanha, né? A partir do dia 7 de março de 1936. Aí depois foram anexados. Primeiro ele ocupou essas duas regiões e depois essas demais, elas foram anexadas à Alemanha, né? Aí tem a região da Áustria, que ocorreu no dia 12 de março de 1938, a região de Memel, lá em cima, perto da Prússia Ocidental, que ocorreu no dia 23 de março de 1939. Essas outras regiões aí, né, de maioria alemã, essa parte verde aí, que é dentro desse círculo, que eram chamados de Sudetos, onde está circulado de laranja, eram chamados de Sudetos. Esses Sudetos era o nome de uma cadeia montanhosa nas fronteiras entre a República Tcheca, a Polônia e a Alemanha, tá? Está até falando sobre os Sudetos lá em cima, depois se vocês quiserem anotar aí o que são os Sudetos, pode até anotar de uma vez no cantinho aí da apostila, perto do mapa, para vocês saberem o que são os Sudetos. Ok, pessoal? Ok. Todo mundo tem um lápis aí para anotar no cantinho aí do mapa? Sim. Tem. Anotem aí, por favor. Nome de uma cadeia montanhosa, ou de uma cadeia de montanhas, né? Nome de uma cadeia de montanhas nas fronteiras entre a República Tcheca, a Polônia e a Alemanha. E aí pode até puxar uma setinha aí, ó, desse círculo, de toda essa área que está circulada por uma linha laranja, tá? Essa área aí seriam os Sudetos. Entre a fronteira de quê? Vou repetir, ó. Nome de uma cadeia de montanhas entre a República Tcheca, a Polônia e a Alemanha. Nas fronteiras, né, entre a República Tcheca, a Polônia e a Alemanha. Nesse tempo, a República Tcheca, entre aspas, não era chamada de Tchecoslováquia? Sim, essa área era a Tchecoslováquia, mas ela, com essa anexação, né, esses Sudetos, depois ela era a antiga Tchecoslováquia, depois foram chamados de Sudetos, ok? É onde ficava a antiga Tchecoslováquia. Então, tem também as anexações húngaras, né? Essa parte verde aí, dentro do Sudetos também, e uma anexação polonesa. Então, pessoal, esses foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, tá? Inclusive, eu pedi lá na atividade de hoje que vocês fizessem, né, uma síntese sobre os antecedentes da Segunda Guerra. Então, agora, vamos saber sobre no ano de 1931, que foi chamado de Ensaio Geral para a Segunda Guerra Mundial. Ok? Página 400. Então, vamos lá. Olha só, o que acontecia na Espanha no ano de 1931? No ano de 1931, a Espanha, a República Espanhola, né, enfrentou uma série de problemas políticos entre dois grupos, os conservadores, que se alternavam dentro do poder, ora conservadores, ora socialistas. Então, a Espanha se tornou independente no ano de 1931. Quando foi no ano de 1936, né, a Espanha, o grupo de socialistas, eles venceram as eleições. Olha só, as eleições foram vencidas, né, pela Frente Popular, que era uma coalizão de republicanos e comunistas. Resultado de uma aliança de trabalhadores organizadas em todo o país. No entanto, o resultado dessa situação provocou a reação da direita do país, que reagiu com violência. O formato entre socialistas, republicanos e comunistas, né, na verdade, era um grupo de trabalhadores, de pessoas mais simples, eles venceram a eleição
Só que o grupo oposto, que era o grupo dos conservadores, eles não aceitavam esse grupo que foi eleito. Então, em junho de 1936, né, um outro grupo formado aí por generais, simpatizantes do fascismo italiano, liderados por Francisco Franco. Lembra que eu falei que o franquismo foi um regime totalitário que ocorreu na Espanha? Lá, quando nós estudamos lá na unidade 4, sobre os regimes totalitários. Lá estava falando sobre o fascismo e do nazismo, que foi um regime totalitário que aconteceu em Portugal, e falei também sobre o franquismo na Espanha, por ser chamado de franquismo por causa desse general aí, Francisco Franco, que na verdade foi ele que liderou esse contra-ataque contra o grupo que venceu as eleições de 1936. Então, olha só, Francisco Franco, né, liderado aí junto com outros generais simpatizantes do fascismo, eles tentaram dar esse golpe de Estado e promover o apoio e querer, né, apoiar, promover uma facção chamada Falange, um grupo, uma facção fascista chamada Falange, né? E essa Falange, ela reunia monarquistas e conservadores. Então, ou seja, era o grupo oposto, o grupo de conservadores, né? Dentro desse grupo aí, de um lado tinha o pessoal que já tinha vencido a eleição, o grupo que já tinha vencido a eleição, que eram socialistas, republicanos e comunistas. Então, do outro lado, tinham os conservadores, os generais, né? E esses grupos aí de fascistas, junto com essa facção fascista, né, chamada Falange, que reunia esses monarquistas e os conservadores. E aí o que acontece? Os trabalhadores do outro grupo, eles tentaram a todo custo resistir ao golpe, né? Tentaram se organizar, alcançando que pudessem lutar a favor deles. Então, a partir daí, iniciou uma guerra civil na Espanha. E essa guerra civil na Espanha seria um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? Hitler, ele começou a apoiar o grupo conservadores. Como ele já tinha um arsenal inteiro, né? Um arsenal inteiro programado lá para que houvesse, né, uma Segunda Guerra Mundial, se caso as coisas não saíssem de acordo com o que ele desejava, né? Ele já tinha aquele arsenal. Essa Luftwaffe era a Força Aérea Alemã, então ele precisava, só que antes da Segunda Guerra, né? Por isso que fala ensaio geral para a Segunda Guerra. Ele precisava treinar ele precisava testar a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Então, testando aí essa Luftwaffe, né? Ele emprestou essa Força Aérea para a Espanha durante essa guerra civil, né? Para a Força Aérea combater, a Força Aérea da Alemanha, combater do lado oposto, que era o lado dos conservadores. Na Espanha, Hitler apoiou do lado dos conservadores, que eram os lados que simpatizavam com o nazismo, com o fascismo, né? E depois do final dessa guerra, o general Francisco Franco acabou se tornando aí, né? Ele acabou se tornando o presidente da Espanha, com o apoio dos outros fascistas, né, de Mussolini, do fascista Mussolini, do nazista Hitler, né? E aí ele implantou também um regime totalitário, que é o franquismo na Espanha. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, olha só, essa imagem aí da Guerra Civil da Espanha ficou retratada. Acho que vocês já estudaram sobre esse quadro na disciplina de arte. Alguém já ouviu falar sobre a Guernica? Um quadro chamado Guernica? Não. Na disciplina de artes? Então, se Não, vocês não nunca ouvi estudaram falar. sobre eles, vocês ainda vão estudar. Então, nesse quadro, retrata o que aconteceu na Espanha. Então, olha só, pessoal. Agora vamos falar dos conflitos que ocorreram, né? O Japão e a Itália. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir.
seria uma imagem. Olha aqui, tá dando para ver? É um quadro que foi feito na época da Guerra Civil Espanhola, que retrata, né, o ataque aí, ó, à cidade de Guernica, né, que bombardeou a cidade de Guernica com o objetivo assim, de afastar o socialismo afastar o socialismo na Espanha, afastar o grupo socialista, né? Então, aí essa guerra na Itália, ela chegou ao fim, essa guerra na Espanha, aliás, ela chegou ao fim no mês de março de 1939, ok? Agora, sobre o Japão e a Itália. O que aconteceu isoladamente, né, nesses dois países durante esses antecedentes aí da Primeira Guerra em si. Então, olha só, pessoal, Japão e Itália. Ao mesmo tempo, né, que a Alemanha avançava com a sua política expansionista de adquirir mais e mais fronteiras, né, Japão e a Itália, se vocês se lembram, eles eram integrantes do bloco da Tríplice Entente lá na Primeira Guerra Mundial. Então, eles também, tanto Japão como Itália, eles também tinham seus interesses, né? Buscavam interesses em ampliar seus territórios. Lembrando, falando sobre a Itália na Primeira Guerra, vocês se lembram que lá no iníciozinho da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela estava ao lado da Alemanha, na Tríplice Aliança, né? Ela estava ao lado da Alemanha, e aí quando passou um ano da guerra, lá pelo ano de 1915, a Itália ela mudou de lado, né? A Itália mudou de lado e, em troca, né, eles ofereceram apoio, eles queriam receber o apoio dos italianos, né, o grupo oposto, que era o grupo dos aliados, o grupo da Tríplice Entente queria receber o apoio dos italianos, e aí eles ofereceram à Itália muitos territórios ricos em minério, e tudo para que a Itália trocasse de lado. Então, ela permaneceu no início da guerra o tempo todo em cima do muro, né? Tipo assim, lembra que eu falei até em sala de aula que era como se fosse um leilão, que eles estavam leiloando a Itália. E quem oferecesse mais, aí levava o apoio da Itália. Aí, no final da guerra, ela começou a guerra do lado da Tríplice Entente, né? Então, nós vamos falar agora desses territórios aí que ela conseguiu durante a Primeira Guerra Mundial. Então, olha só. A Itália havia saído da guerra, né, com pequeno saldo positivo. Por que pequeno saldo positivo? Porque nem tudo que foi prometido ela recebeu, né, durante a Primeira Guerra. Olha só, tendo recebido dois territórios importantes, os Alpes, com uma pequena região próxima ao mar Adriático, por ter deixado a Tríplice Aliança, né? Então, assim, eles ofereceram essa região só para ela deixar a Tríplice Aliança, que apoiava a Tríplice Aliança, né, liderada pela Alemanha. Então, com a expansão do fascismo na Itália, né, o governo de Benito Mussolini aparelhou o Estado, investiu no exército e preparou seu país para uma nova tentativa de expansão de suas fronteiras. Inicialmente, né, sobre os territórios africanos. Aí começou a expansão à África, né? Eles começaram foi aquela partilha que aconteceu durante a Segunda Guerra e depois continuou acontecendo, né? Depois da Segunda Guerra, aliás, vários países dentro do continente africano começaram a lutar pela sua independência. Por quê? A partilha da África, depois lá no final mais para o meio do ano, vocês vão estudar sobre essas partilhas. Na partilha da África, esses países, né, eles começaram a dividir o território africano entre essas grandes potências, entre Itália, entre Inglaterra, entre os Estados Unidos, entre a Alemanha, né, e começaram a dividir e ocupar esses espaços dentro do continente africano. Então, olha só, falando sobre o Japão, no final da Primeira Guerra, né, uma potência do Extremo Oriente. Então, dominando todo o comércio, né, da região e transformando as regiões da China em locais de livre comércio. Os locais de livre comércio ou áreas de livre comércio é um grupo formado, né, geralmente são grupos formados pelos países membros, onde eles eliminam taxas de importação e exportação entre os países que fazem parte do grupo. Então, olha só, o país enfrentava problemas como falta de recursos,
E isso diminuía a sua chance de crescimento econômico e industrial, né? Então, assim, a solução foi anexar territórios vizinhos com potencial de suprir a necessidade japonesa. Então, eles precisavam de locais que tivessem mão de obra disponível. O Japão é uma ilha isolada, né? Então, eles não estavam tendo a matéria-prima suficiente para poder investir, né? Investir na indústria. Então, tinha uma região chamada Manchúria, que ficava próxima à China. Então, o Japão decidiu conquistar essa região da 1931 que isso aconteceu. O Japão tentando conquistar essa região, né? Então, o que eles fizeram? Eles ocuparam a China do norte da muralha até Xangai. Então, eles ocuparam toda a área da muralha da China, chegando da China até Xangai. E no ano de 1935, né, que foi o ano que Hitler rompeu definitivamente os acordos com o Tratado de Versalhes. E aí, esse ano também, dentro desse ano de 1935, eles começaram a ocupação, as ocupações alemãs que eu falei no mapa lá atrás, ok? Só que a ocupação do Japão na região da Manchúria, que pertence à China, ela começou no ano de 1931. Até então, quando aconteceu essa ocupação, Hitler ainda não era o Führer da Alemanha. Então, pessoal, olha só, finalizando aí, né, essa participação do Japão e da Itália, né, anexando esses territórios aí dentro da África, o Japão ocupando o território da Manchúria, que até então pertencia à China. Então, essas anexações, né, esse expansionismo desses países que estariam novamente, que se envolveram na Primeira Guerra Mundial e que novamente estariam se envolvendo na Segunda Guerra Mundial, né, eles culminaram na aproximação desses governos. Então, todos esses governos, eles estavam envolvidos no mesmo objetivo, envolvidos assim no mesmo propósito, né? Inicialmente, a Itália e a Alemanha, elas formaram o grupo do Eixo, né? No ano de 1936, formaram o Eixo Roma-Berlim. Então, ocorreu um pacto chamado Pacto Anticominter. Esse pacto anticominter foram as nações, né, que se uniram, essas nações que estavam unidas aí nesse expansionismo e uniam também contra o avanço comunista da União Soviética. Então, eles se juntaram e fizeram esse pacto para conter o comunismo que a União Soviética estaria difundindo em alguns países europeus. Então, para conter esse avanço, eles fizeram esse pacto aí chamado Pacto Anticominter. Então, olha só, dessa forma, no ano de 1940, né, essa nova formação, que foi um dos lados da guerra, né, que foi o grupo do Eixo, conhecida como Eixo Berlim, conhecido como Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão. Então, vamos analisar o mapa do expansionismo japonês na página 401, para vocês, aí voltando lá na Manchúria de novo, onde está a região da Manchúria. Então, olha só, acharam o mapa aí, pessoal? Todo mundo olhando o mapa na página 401. Expansionismo japonês. Então, olha só, nós temos a Manchúria, protetorado da Manchúria. Lá em cima, ó, bem próximo ao leste da China, né? Nordeste da China aí, ok? Protetorado da Manchúria aí de verde. Aí nós temos o território que foi ocupado pelo Japão, toda essa área que está riscada aí, foi a área que foi ocupada pelo Japão, né? Nos anos de 1937 até 1931. Aliás, 1937 até 1939. E na parte laranja eram os territórios que pertenciam ao Japão. Olha só, a Coreia, né? E todas essas ilhas aí, ó, Japão e a ilha de Formosa lá embaixo, próxima a Hong Kong. Então, esse era o mapa do expansionismo japonês.
mais um país que estava do lado do grupo do eixo, né? Que iam difundindo a sua expansão, seguindo aí os traços da Alemanha, né? A Alemanha começou com o seu expansionismo e esses dois países que também apoiavam a Alemanha na Segunda Guerra também continuaram aí com o expansionismo. A Itália lá na África